há um testemunho muito, muito bonito em relação a isso, e quem fez 1 é sorte. Quem faz acima de 30, acima de 10, quem fez acima de 5 não é sorte. É domínio sobre a maneira como faz. Então é muito simples fazer. A questão não é quanto fatura, a questão é quanto você deixa sair, quanto você gasta, como você gere tudo isso, né? A ausência de gestão, a minha imaturidade como gestor custou muito, tudo, né? E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhar vocês nesse episódio do Eduscast. Então sejam bem-vindos. Já vou falar pra vocês ativarem os sininhos, porque eu tô trazendo uma galera muito foda pra cá. Vocês têm percebido, né? A gente tá bem organizadinho, tem playlist, vocês podem acompanhar. E hoje eu estou muito bem acompanhada com o Hilário Trigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabi, obrigado. Hilário, eu já queria contextualizar pra galera que você é fundador da Escola Vida, é coach em desenvolvimento humano, e eu queria entender como que o desenvolvimento humano e o autoconhecimento chegou pra você, porque antes você já fazia isso desde sempre, ou não? Vamos lá, vamos contextualizar, Gabi, antes, que espaço maravilhoso de vocês, eu vou modelar. Nós moramos em Alphaville, Curitiba hoje, e a gente tá pensando em mudar para um lugar mais natureza como isso, né? E foi muito bom a Carol ter vindo, minha esposa, justamente para que tenha essa inspiração. Muito legal, agradeço pelo convite. Então já vamos conectar a Carol com o nosso time do bem-estar para já ter... Agradeço pelo convite mesmo. Vamos lá, como tudo começou? Eu sou um cara de tecnologia. Comecei lá em mecânica de manutenção industrial para trabalhar na Votorantim Cimentos. Caramba, muito específico. A minha história começou com isso. Em algum momento, em mecânica de manutenção industrial, começo com desenho de peça industrial. Pergunto para o professor Laertes se existia como fazer no tal do computador. Eu não conhecia o computador. Ele fala, existe um software chamado AutoCAD. AutoCAD, que você faz o desenho de peças. E ali eu saio de Rio Branco do Sul, que é a minha cidade natal, para Curitiba, para estudar informática. Então ali começou a minha vida. Então eu estudo o Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet, dessa época, né? AutoCAD, me apaixono por informática. Com 17 anos fundo minha primeira empresa de informática. 17, caso com 21 anos. Saio de casa com 18, caso com 21. Logo após fundo uma segunda empresa de informática. E em algum momento na minha vida, eu me voltei ao trabalho com tecnologia na Igreja Católica. Eu fiquei 12 anos dentro de um convento com irmãs. Chama-se Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Então eu trabalhei dentro de um convento com informática, até que em 2007 eu fazia administração de empresas e o professor Pedro, o professor Pedro chega para mim e fala, filho, isso aqui não é para você. Há um outro curso, há um outro programa que vai te ajudar. E ali eu vou para um curso de desenvolvimento pessoal. Ah, sim. Em 2007 isso acontece. Porque a tecnologia, a galera é mais, tipo, eu aqui no meu cantinho, talvez não tô muito afim de lidar com pessoas, vou fazer o meu. E aí, foi esse professor que identificou em você essa sede de foi ele que identificou o nível da minha arrogância e o quanto eu era antissocial. Por exemplo, num trabalho na faculdade, onde ao invés de contribuir, eu jogava contra o time. E aqui começa a minha história, né? No desenvolvimento pessoal. Então não foi a partir de um talento que você despontava, era sobre uma deficiência. Uma desordem muito grande. E o professor fala, cara, isso daqui não é para você precisa de um outro tipo de ferramenta de ajuda. E em 2007 eu vou fazer um curso em Curitiba, um grande professor chamado Maurino Veiga, Instituto Maurino Veiga. Eu vou de terno, gravata para esse curso, chego lá naquela arrogância toda e ali eu me deparo com um monte de pessoas chorando e mergulhando num processo de crescimento pessoal que eu estava completamente fechado e resistente para aquilo. Aí o Maurino conduz um processo, 1, 2, 3 dias, até que no terceiro dia acontece um renascimento.
Isso foi dia 1º de abril de 2007. E nesse renascimento, eu tenho contato com aquilo que eu entendo como sagrado, como Deus, e ali se revela um chamado, se revela uma missão de vida. A palavra, né, dentro de uma experiência em Deus, a palavra que vem é servir. Servir. Eu já tinha 2 empresas, tinha equipe e tudo, mas eu era um homem completamente disfuncional. Aí, a partir desse servir, toda uma história familiar, uma história pós o evento, né? Volto para casa, uma história com meu pai, com a minha mãe, uma longa história de perdão, reconciliação. E no mesmo dia chego para a irmã Irene, que era ecônoma. Isso, economato é o financeiro da igreja, né? Então ela era ecônoma, eu chego para ela e falo, irmã, vou estudar psicologia. E ali saio de administração, inicio uma graduação em psicologia, e aqui tem início tudo, né? Aí eu falo para a irmã, vou sair de informática e vou estudar psicologia, e inclusive vou sair do trabalho na igreja, né? na congregação. Não falo dessa forma, mas dentro de mim a decisão já havia sido tomada, né? 2007 a 2009 foi um período em que eu me dediquei completamente ao mergulho em crescimento pessoal. Né? Então eu descobri um outro Hilário, eu descobri um fogo, uma fome, uma vontade de servir, aquela palavra, né? Servir, veio assim e me consumiu. 2007, 2009, efetivamente, eu me posiciono no mercado como coach. Coach ali especificamente de executivos, donos de empresas, coach para líderes profissionais, não tinha nada a ver com família, né? Segue a vida, uma bonita história. 2009, quando me posiciono, eu lembro que nas formações como coaching diziam que você vai sair e vai cobrar R$1.000 a hora, né? R$1.000 em 2008, 2009... Era grana pra caramba. Era muita grana, né? E quando eu saio das formações não tem nada de R$1.000 a hora, né? Eu lembro que quando me posiciono no primeiro ano, eu tive um cliente a R$1.500. No ano todo eu faturei R$1.500 no primeiro ano. Isso 2009, 2010. Então, 2010 eu criei um curso, um programa de 3 dias, onde nesse programa eu coloquei, na época, personal coach, professional coaching e leader coaching. Coaching pessoal, profissional e de liderança em 3 dias. E ali começa a minha história dando aula, como professor disso. Né? Antes de 2007, tenho toda uma trajetória em tecnologia, desde 17 anos. Né? Mas dentro do mundo do desenvolvimento pessoal, do potencial humano, começa ali. Então, em 2010, eu lanço um curso presencial chamado Essência e Transformação, trabalhando com coaching pessoal, profissional para líderes. E essa história vai até 2012. 2012... Nessa história parece bonito assim contando, mas muito difícil, né? Até 2012, uma oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar com Tony Robbins surge, tinha tradução simultânea, nós vamos, eu e Carol, a gente vai com um grupo de brasileiros, e 2012 estou com o Tony, e de repente todo um processo acontece, vou para um evento de 4 dias, volto pro Brasil, já vou de volta para um de 6 dias chamado Day to Destiny. Em 2012, em algum momento, toco um mantra. Muito bonito o mantra. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma. E vai. Quando esse mantra toca, eu tenho um colapso. Acontece um processo interno. É inexplicável. E aquela experiência em Deus que eu tive em 2007 se repete em 2012 quando eu ouço o mantra. Caramba. Aí eu entro num estado de choque, acontece uma outra experiência sobrenatural, é como se em algum momento alguém toca a minha cabeça, era uma doação de uma bênção, chamado Diksha, uma bênção sendo doada, e ali eu entro em choque, a hora que a pessoa toca a minha cabeça. É como se eu caio, olho para cima, como se o teto da sala se abrisse, o mundo se abriu e vai subindo, até que uma palavra vem descendo, desce, essa palavra vem e me consome. E a palavra era vida. Então,
2007, servir. 2012, a vida. E 2012 nasce a Escola Vida. 2012 nasce a Escola Vida. O CNPJ ainda é Hilário Trigo Coaching e Desenvolvimento Organizacional, que é o primeiro CNPJ. E de 2007 a 2009 me preparo, 2009 para frente até 2012 foco profissional e 2012 mudou, foco na família, na vida. Então eu considero que a Escola Vida nasceu em 2012. Volto para o Brasil surtado, completamente fora da caixa, né? Mudo o negócio completamente. Então a gente estava indo para uma direção, simplesmente... Na época não tinha WhatsApp, não era tão rápida a comunicação. Mando um e-mail para todo o time, mudando tudo. Esse curso que estava na 37ª turma, 37 turmas, chegou ao fim, acabou. Acabou mesmo. Acabou, você tomou morreu. a decisão e... Eu sempre fui assim. Decidiu, né? Decisão é aquilo que antecede uma postura de ação massiva. Então, decidiu, acabou. Decidiu, outra fase. A partir daquela decisão, acaba o Essência e Transformação, 37 turmas, 36 na verdade, aí teve a última turma de celebração depois, para fechar com chave de ouro. Mas é uma longa história essa chave de ouro, né? O programa começou a dar lucro 2 anos depois, 25 turmas depois, começou a dar resultado positivo, mas isso é um outro momento. E 2012 nasce o programa Vida. Né? Chega ao fim, Essência e Transformação, nasce o programa Vida, junto a ele a semente da Escola Vida e o trabalho com família. Eu comecei a estudar constelações familiares lá em 2007, 2008, 2009. Meu foco era coach, né? Era o trabalho, me formei em vários programas como coach e aplicava coaching nas pessoas, empresários, etc. Até que a partir de 2012 me volto também para a família. E a abordagem sistêmica, fenomenológica da constelação familiar nasce ali. Eu já falo um pouquinho sobre o que é a constelação familiar. E essa é a história. Essa é a história. Incrível. Né? E aí, quando você volta lá de 1º de abril de 2007, quando você volta para casa, você já era casado. Já. E o quanto isso impactou na sua relação? Porque a gente não estava falando de... Você tá vendo como você deveria estar sentada nessa mesa? Estamos falando com a Carol, a esposa tá aqui, galera. Porque, de qualquer forma, você volta diferente pra casa. Sim. De algo que um professor trouxe pra você. Então, podia ser só mais um cursinho. Exato. E aí você teve esse despertar e, cara... E aí você volta um marido diferente, possivelmente um filho diferente. Exato. Empresário diferente, aquela arrogância toda começou a ser curada a partir dali. É uma longa história. E a Carol comprou essa ideia. E a Carol, eu e a minha ursa, eu e o amor da minha vida, a gente nunca teve a ideia de eu e ela. Sempre foi nós, né? Então isso sempre foi muito natural para nós. Existia um novo direcionamento na nossa vida. Esse novo direcionamento, a nossa crença em uma guiança divina sempre esteve presente. E a nossa vida toda foi marcada por fé e obediência a uma guiança, seja essa guiança nos guiando para onde fosse, né? Então, quando eu volto em 2007, tem um choque, naturalmente. Quando eu volto do Maurino Veiga, tem um choque. 2012, a gente estava junto nos Estados Unidos. Só que todas essas transições foram muito tranquilas, justamente pela relação de casal ser algo, era a base de tudo, né? Então, a relação... Ou seja, o casal, né? Não os dois, não cada um olhando para um lado, e sim ambos caminhando numa mesma direção. E essa mesma direção era norteada por aquilo que entendemos como Deus, e a gente seguia. Então foi tranquilo, nesse sentido sempre foi tranquilo, né? Que bom que foi tranquilo. E aí chegamos na constelação familiar. Só que eu queria contextualizar a nossa audiência. Sim. Que às vezes a galera não sabe o que é constelação, nunca ouviu falar. Sim. Antes de eu falar da constelação, quando eu disse, né? Então, eu concluo eu saio de administração e inicio psicologia. Ainda não concluí. Os eventos presenciais que eu faço
A agenda presencial ainda não me permite, né? É importante só documentar no podcast que estou graduando em psicologia ainda, né? E em algum momento a agenda vai possibilitar priorizar a presença. Né? E é difícil. A galera de casa já sabe que eu sempre falo em quase todos os episódios que eu estou fazendo faculdade de psicologia. Legal. E é uma dor ir no presencial, porque eu sou uma galera do EAD. Pra mim, foi a melhor coisa, EAD é a melhor invenção, porque eu sou organizada da vida, funciona muito pra mim, mas a ida no presencial é algo que eu, Gabriela, tenho muita dificuldade. Sim. E ao mesmo tempo é obrigatório. É obrigatório. E faz muito sentido pra nossa área, né? Sim, total. Então, bora. E o que é constelação familiar? Imaginemos um prédio. Existe um arquiteto, um engenheiro que criou a estrutura para que aquela casa, aquele sobrado, aquele prédio esteja de pé. Pronto. O constelador familiar, ele é um arquiteto da vida. Para que a vida esteja em pé, da mesma forma que na engenharia, na arquitetura, há alguns fundamentos. O constelador familiar é aquele que coloca esses fundamentos para que a relação, a família exista. Concluindo, a constelação familiar é uma ferramenta de estruturação de grupos. Seja o casal, seja a família, seja uma empresa. Vamos imaginar uma família em desordem, chega um constelador, uma consteladora, e ele vai, por meio de fundamentos, de princípios, colocar essa família dentro de uma estrutura que funcione. Uma empresa em desordem, chega um constelador, uma consteladora, e colocará essa empresa dentro de uma estrutura que funcione. As dinâmicas de grupo, as dinâmicas relacionais foram profundamente mapeadas por Bert Hellinger, o fundador, o criador das constelações familiares. A constelação familiar, ela tem um corpo de disciplinas que a sustenta. Então, Hellinger foi quem envelopou e chamou de constelação familiar outras abordagens que ele fez uso e construiu a sua própria linha terapêutica. E o que é a constelação? É uma ferramenta de estruturação. Nós estruturamos relações, famílias, grupos, empresas, para que, por meio dessa estrutura, um movimento de vida flua. O que é esse movimento de vida? O amor flua. O Eugênio, como fundador da Eduz, ele iria amar conhecer a Escola Vida, porque a gente está muito, muito, muito alinhado, né? São propósitos muito parecidos. Muito parecidos. E pensa assim, em uma família onde o amor flui, as relações são corrigidas. A gente consegue conversar, consegue discutir uma dificuldade, seja ela qual for, um desafio, seja ele qual for. Em uma relação, em uma empresa onde há o amor, tudo flui. Onde há essas desordens nessas estruturas, é como se o amor ele cessasse. Então a constelação é o encanamento que construímos para que a água flua. A água é o amor, ou a vida. O movimento do amor, ou o movimento da vida, flui por meio de 3 grandes princípios, chamados pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que quando presentes, essa tubulação para que a vida flua está legal. Quando esses 3 princípios, pertencimento, hierarquia e equilíbrio são não posso dizer, são... Estão em desequilíbrio. Exatamente, não são conscientes, não são respeitados. Então, esse encanamento para que a vida e o amor flua, cessa. Então, a vida não flui, o amor não flui, e, consequentemente, a profissão, as relações, a saúde, as áreas da vida como um todo vão apresentar desafios. Você comentou que a gente constela relações familiares e profissionais. Sim. Então, no trabalho, as empresas conseguem utilizar a constelação como um mecanismo. Sim. Que da hora! Gabi, olha só. As relações secundárias possuem como modelo referencial a relação primária. O que isso quer dizer? A relação primária, minha, sua, de 8 bilhões de seres humanos, foi a relação materna, vida intrauterina. Na verdade, isso é um pouco mais profundo e mais complexo. Tudo começou lá na pré-concepção, gestação, nascimento, primeiras horas de vida, 0, 2, 2, 8, 8, 12, 12, 18 anos. Então, isso configura a relação primária.
tudo que foi vivido na pré-concepção, concepção, gestação, nascimento, primeiras horas de vida, 0, 2, 2, 8, 12, 18, configurou o padrão relacional. Então existe muita distorção sobre o que é a constelação familiar. Nada mais é do que um estudo profundo sobre o modelo primário relacional e a compreensão de que as relações secundárias possuem como referência o modelo primário. A desordem na empresa já é secundária. Ela existe porque a maneira como eu me relaciono, o modelo referencial primário, está em desordem. É por isso que seja no casal, na empresa, na família, onde for, nós sempre corrigimos no modelo primário. De volta, as relações secundárias possuem como referência a relação primária. E não é mãe, entende? Ah, professor, que bobeira. Não é mãe. Sim, mas não é mãe. É um modelo. É a maneira como concebemos a experiência de amor. Desde a pré-concepção. Intenção de pai e mãe antes do ato sexual. Que da hora. É louco. É louco. Eu tô impactada. Você falou dos pilares, hierarquia... Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Hierarquia e equilíbrio. Que legal! E é um assunto ou é uma temática que a gente que se interessa e quer fazer, geralmente vai no presencial. Então, eu vou fazer uma constelação, vou procurar alguém aqui na minha cidade que faça. Isso. E procurar uma galera que já tá ativa. Você levou isso pro digital. Perfeito. Então, o digital já tem esse distanciamento. Como que foi você ter esse contato muito íntimo ali com a galera em relação à constelação? Porque precisa ter uma tremenda confiança para buscar você. Só que através do digital, isso, o seu posicionamento nas redes, a sua entrega online, tem a ver com o olhar que essas pessoas tiveram para você, para investir nisso de forma digital? Pergunta. Gabi, como você conduz isso com uma maestria toda? Parabéns. Que bonito, que bonito, que bonito. Vamos lá. 2012 inicia tudo, certo? Eu fiquei 9 anos indo e voltando aos Estados Unidos estudando com Tony Robbins. Em algum momento desses 9 anos, 2012, quem está no DWD, no Day to Dash comigo, é o Wendel Carvalho. Então, estou eu e o Wendel, enfim, a gente conversa um pouquinho. Essa história eu contei para o Érico Rocha. Quando eu fechei 5 milhões de faturamento, lá, muito tempo atrás, o Érico me entrevistou no podcast também. E em algum momento, nessas conversas minhas com o Wendel, ele fala, cara, existe algo chamado digital. Então, o Wendel foi quem plantou a semente do digital, né? Em uma conversa. Éramos alunos, tanto eu, em crescimento, o Wendel em crescimento, éramos alunos do Tony, e o Wendel estava... Amor, você lembra? Ele estava indo comprar câmeras, né? Era o momento que ele foi comprar câmera, tudo, e eu, cara, que louco, né? Como assim comprar câmera? 2012, como assim comprar câmera? Não entendi. E aí um colega chega, fala sobre Érico Rocha, mostra a landing page de captura do FL, de forma de lançamento, era um foguete. E aí tô eu sentado, o Enio do lado, ele chega e fala, bota o teu e-mail aí. Eu não vou pôr meu e-mail aí. Né? Não quero, enfim, ninguém me incomodando. Então veja, 2007, 2009 até 2012, eu era um cara completamente offline. Lembrem, turma, eu venho de 2 empresas de tecnologia. Então eu sempre fui um empresário raiz, né? Um empresário tradicional. Então 2012, no Tony, conversando com o Wendel, e mais uma pessoa que não lembro o nome agora estava ali com a gente, sou apresentado para Érico Rocha. Ponto. Aqui começa a história do digital, que é uma história incrível e vai colaborar muito com quem está assistindo. Então já compartilha com os amigos. Gente, aproveita. Agora é a hora. Aproveita. Tá? Escuta isso com todo amor e carinho, turma. 2012, quando eu conheço o digital, eu crio uma repulsa em relação ao digital. No nível mais brutal possível. E justamente pelo que você falou, Hilário, como essa intimidade com o cliente, com o paciente, com a pessoa que será constelada, seria possível via internet. E eu me oponho de todas as formas imagináveis e inimagináveis. Né? Aí eu compro o FL, amor, lembra disso? Eu compro o FL, vou pro evento São Paulo com o Érico, compro o VIP,
Vou eu e a Carol, a gente sobe, foi lá no no Vibra, que tem espaço lá em cima. A gente entrou na sala, Gabi, eu fiquei 5 minutos, o Érico entrou no palco, 5, 10 minutos, eu não suportei, mas de volta. Era a minha questão de arrogância, de não conseguir me pôr no lugar de um aluno para receber. Eu tenho uma longa história com arrogância que daria muitos podcasts. Vamos ter que fazer vários que iriam contribuir demais com todo mundo. Por quê? Porque, turma, ouça, presta atenção. Pagamos com a nossa ruína financeira quando arrogantes, superiores frente a quem veio antes de nós. A arrogância é uma dinâmica que inicia com pai e mãe. Pagamos com a nossa ruína financeira quando arrogantes frente àqueles que vieram antes de nós. Esse ensinamento leva uma vida para cura em relação à superioridade frente a pai e mãe, e consequentemente arrogância frente à vida. Então, voltando. 2012 eu criei uma repulsa em relação ao digital. Vou pro evento do Érico, não consigo ficar 5, 10 minutos na sala, vou embora, vou passear em São Paulo, fazer alguma coisa. E ali vai uma longa história. 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. Foram 6 anos, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 anos vendo o Érico, assistindo a FL, assistindo um ou outro lançamento, indignado com os gatilhos mentais, achava aquilo a coisa mais absurda que alguém poderia aplicar no outro, e eu observava o que estava por trás do processo, né? E eu me curando, até que 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até que em 2018 eu faço um experimento. E nesse experimento eu faço um lançamento via áudios no Telegram. E um áudio meu primeiro lançamento, venderam 92 matrículas a 1.970. Via um áudio no Telegram. Porque eu ministrei CPL1, CPL2, CPL3, né? E vídeo de vendas. Aula 1, aula 2, aula 3, para quem não conhece a nomenclatura, e o vídeo de vendas. Mas eu não queria que todo mundo entrasse. Eu queria só que a pessoa mais que já estivesse preparada. Exato, que assistiu às aulas entrasse. Então, no vídeo de vendas eu falei, eu vou gravar um áudio no Telegram. Se você tem interesse, vai lá, ouça. E aí aí eu mando o link. Mando o link depois, alguma coisa assim, concluindo. No primeiro lançamento faturou 92 pessoas, se não me falha a memória, vezes 1970. 87 ou 90. O movimento, né? Contra o movimento. 2018? 2018. Era um ano que a gente não podia deixar o lead pensar. Não, tem agora. Isso foi em março. Se você vai na minha conta da Eduz, vai lá na primeira venda. Março de 2018. Caramba. Agora não lembro se é dia 23, eu lembro até o nome do primeiro aluno. Não vou falar para não expor, naturalmente. Mas isso é tão importante, isso é tão mágico, né? Então, março de 2018, acontece a primeira venda na Eduz, dentro de um processo que eu criei um programa chamado Bases. O que era o Bases? Era um ano de... É um ano. O Bases é o que chamamos hoje de turma regular. Um ano de estudos online, na época era segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, aula todo santo dia às 5h30 da manhã, era às 5 da manhã. Então veja como eu criei uma estrutura onde eu pudesse me sentir seguro de que o aluno está se dedicando ao conhecimento e que eu vou poder conduzi-lo a algo tão profundo. Levantou nesse horário é porque ele está comigo. Exatamente. A aula era das 5 às 6. Aí depois foi para segunda, quarta e sexta. Hoje são 3 aulas por semana também. E nessa turma regular, há a transmissão do conhecimento. Há fases onde o aluno é bombardeado pelo conhecimento. E no momento certo significa ele conversando com o professor, o aluno tem acesso ao professor e a professores. No momento certo significa tanto professor, professoras, quanto aluno. Nós estamos conscientes que ele está pronto para intervenção sistêmica, que é a constelação familiar. A minha história no digital começou com um produto baseado no meu medo, na minha insegurança. É tão bonito compartilhar isso, porque muitas vezes quem está ouvindo a gente e está começando, eu quero construir uma coisa perfeita e tal, só que quando a tua natureza autêntica está lá, e você deixa claro para o teu cliente, né, você não é um personagem, você é alguém... Turma,
existe um trabalho muito profundo, tem que estudar muito para que chegue nesse trabalho. Quando isso acontece dessa forma, o cliente recebe bem e a gente constrói um produto juntos. A turma regular, esse produto chamado Bases, ele é responsável por 25, 30 milhões de faturamento. Esse produto, né? Entre 20 e 25, enfim, o número exato não lembro, de faturamento. Então, esse foi o programa que nasceu do meu medo de constelar. Não eu medo de constelar, medo de levar a constelação de uma forma errada para a vida das pessoas. Então, estuda-se muito até que chega nas constelações online e principalmente em um evento presencial de 7 dias. Então, a turma regular inclui um evento de 7 dias, onde as constelações acontecem. Ah, tá. Então, eles fazem as aulas online e aí depois vão para... Vão pro presencial. 7 dias. Por isso que eu falto muito na faculdade e ainda não rolou. Mas vai. Hoje acontece 2 eventos no ano, daqui a pouquinho vai acontecer só um. E será possível, né? Um maiorzão, talvez. Então veja, como que eu levei a constelação para o digital? Eu fui o pioneiro. A primeira pessoa, sim. Se foi o pioneiro ou se foi a primeira pessoa, Hilário? Eu fui o pioneiro. Quando eu começo com isso, a escola Hellinger olha para o que eu estou fazendo. Depois de alguns anos, a escola Hellinger começou. É porque parece contraintuitivo, porque a constelação é algo que você faz ali e viver um a um. Ou até quando é em grupo, mas é presencial. Não existia esse entendimento de que poderia ser online. E aí, hoje, 7 anos depois, você entendeu que tem alguma diferença de como as pessoas estão buscando o autoconhecimento, constelação em si, em relação a como você começou? Porque você mudou muito junto. Sim, total. Mudei. Então, tá. Em 2012 acontece o primeiro lançamento, as pessoas entram, um programa muito profundo, né? E legal. Vem Covid, novo normal, novo momento. A dificuldade de encontrar um aluno hoje é maior. Porque existe uma fantasia de que as coisas possam serem resolvidas rapidamente. E não funciona assim, né? Da mesma forma que era antes, é hoje. Hoje existe um padrão no futuro aluno de querer resolver rápido. Como se... Então não é numa constelação só que a gente resolve. Uma constelação é inútil. Inútil. Ela mais atrapalha do que ajuda, né? Eu me oponho à constelação fora de um processo. Eu sou constelador. Gabi, eu falo isso com todo amor e carinho. No momento certo, a constelação familiar é a ferramenta mais poderosa que existe. No momento certo. No momento errado, ela tem como destruir a vida de alguém. E eu me oponho ao trabalho. Vamos constelar, Gabi? Vamos. Eu me oponho. Eu sou a favor de um trabalho estruturado, seja comigo ou qualquer outro profissional. Um trabalho estruturado, onde exista ali o conhecimento para que a pessoa possa até mesmo assimilar o que está acontecendo e extrair algo daquilo no sentido de tomar decisões e agir posteriormente, né? Então, voltando, foi isso. Eu levei a constelação para o digital a partir de um produto que nasceu do meu medo, da minha insegurança em começar a constelar. Não começar a constelar no sentido que eu não estivesse pronto como profissional. Começar a constelar de forma online, onde eu preparava o aluno para então constelar online e presencial. São mundos diferentes. A constelação online funciona de 0 a 100. A força dela transformacional é 100. A presencial de 0 a 100, a força transformacional dela é 1 bilhão. Então, a presencial, a experiência presencial é incomparável. No entanto, online foi o que nos salvou na época do Covid. Que foi uma época também difícil, porque os seios familiares precisaram se juntar. Exato. E quem tinha problema com a mãe já foi um BO, porque às vezes teve que voltar a conviver. Eu lembro que eu não fui morar na casa da minha mãe na época do Covid. Poderia ter ido, mas eu preferi não ir. Mas aí aqui na Eduz a gente fez home office, a gente não parou. Graças a Deus o digital foi muito bom, mas a gente conseguia trabalhar separada. Mas tiveram famílias que se uniram. Tipo, eu vou pro sítio do meu tio e aí vai juntar uma galera
e as desordens. E vai emergir aquelas Exato. coisas de criança, às vezes a pessoa com 30 anos, lidando com alguns gatilhos da idade de 11, 12. É, E aí lidar com isso foi difícil, além do fato da gente não saber o que estava acontecendo, exato. que seria isso, porque tava todo mundo meio que tenso, né, em relação Sim. ao Covid. E para vocês lá do Instituto, foi um período que mais pessoas buscaram? Mas, em números, antes do Covid era uma média de 4,2, 4,5 de faturamento por ano. No primeiro ano do Covid, a gente fechou em 10,5 milhões de faturamento no ano, né? Então aumentou muito, muito mesmo. E depois disso, aí foi caindo. Hoje existe um novo cenário. O aluno, é mais difícil encontrar o aluno que esteja... É mais difícil encontrar o aluno, aluna, a pessoa que queira sentar e estudar. Muitas pessoas querem uma solução rápida e quanto mais esse desejo está presente, mais superficial tudo é e não leva a nenhuma solução. O processo terapêutico se perde porque não dá para aprender num vídeo de 1 minuto. Exato. Eu costumo dizer, né? A minha infância foi marcada por estupros, abusos. Minhas primeiras relações sexuais foram com homens num contexto de estupro. E não é uma constelação que resolve um estupro, um abuso. Eu levei 20, 22, 23 anos de terapia para resolver isso. Foram mais de 20 anos para resolver isso. Então, quando eu falo hoje e uso isso como testemunho, enfim, arrogância. Uhum. A minha arrogância foram muitos anos e muitos tombos para que isso... não, o Hilário ainda é arrogante. Não, hoje eu sou contundente e bem posicionado. Que também é muito importante. Que é importante. Antes não, antes eu era cruel, era um professor cruel. E agora você já me inspirou, porque eu fiz constelação uma vez na vida. E foi inútil. Inútil não foi, né? Eu entendo. Mas é que na época, para mim fez muito sentido, porque eu tenho uma relação muito incrível com a minha mãe. A minha mãe é perfeita. Sim. Os filhos dela que não são. Sim. E aí, a constelação naquela ocasião, pra mim, casou demais, assim, Sim. fez muito sentido. E aí, hoje eu faço terapia, obviamente, e aí eu tenho um acompanhamento psicológico, mas tem umas coisas que, alguns comportamentos, e o meu marido, ele já consegue me ler, ele fala, você tá igualzinho a sua mãe. Não é você, é a sua mãe. Sim. Porque parece que, não sei, surge do bueiro um ímpeto. E aí, realmente, eu estou igualzinha a minha mãe. Gabi, deixa eu te dar uma dica. Gabi e galera, @Hilário Trigo no Instagram. Isso, tá aqui na descrição do Isso. vídeo o Instagram do Hilário, tá, gente? Segue para começar a acompanhar e no E momento... pra gente também pedir, já vou impulsionar a galera, comenta aqui embaixo. Mas também, chega lá no Instagram do Hilário, fala que veio do Eduscast e que você quer ouvir um pouco mais sobre arrogância, que é algo que é um mal que assola todo mundo. E a gente quer saber como que você saiu dessa jornada. Você falou que é um grande papo. Eu super toparia você voltar, mas como a gente é ansioso, a galera vai no seu Instagram e aí você grava um Reels pra gente, tá? Tá bom. Essa temática de arrogância, a galera toda com dificuldade financeira. Professor, como é que resolve? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E isso, só dando spoiler, tem a ver com algo chamado triangulação. Em algum momento na minha infância, eu tô descendo uma escada, descendo a escada bonitinho, olho pra direita, meu pai pega um sofá, Gabi, um sofá de Vime, e joga em cima da minha mãe. Ali começa a minha história de arrogância. Quando eu vejo meu pai agredindo minha mãe, e eu entro no meio da relação para salvar minha mãe. Essa é a dinâmica da triangulação, né? E aqui nasce uma longa história. Eu contra meu pai, me opondo ao meu pai, e tem chão, tem horas e horas de aula e podcast para falar sobre isso, mas esse é o ponto. Ego grande, bolso pequeno. E eu quero muito ouvir falar sobre isso. Eu não tenho tanta arrogância, porque eu acho que o meu contexto de vida me trouxe para um lugar... Agora não, porque eu tô terapizada, né? Façam terapia também. Mas é que a arrogância não coube nunca na minha trajetória. Mas a insegurança... Sim. Nossa, ela ficava encalacrada. Nunca estava bom o suficiente. Não era bom o suficiente, não era suficiente. Sim. Então, não tive arrogância porque eu não me achava boa em nada. Ai, até, tipo, falando aqui, ai, não, minha voz é estranha, eu gesticulo muito, se alguém segurar minha mão, eu fico muda, porque eu não consigo ficar
parada. Não consigo ficar parada. Então teve uma vida inteira que eu ficava tipo, não, eu preciso melhorar nisso. E era uma longa lista de coisas que eu precisava melhorar e nunca tava bom, nunca me validava em nada. Então eu segui um caminho completamente oposto, né? Mas a arrogância me interessa muito porque eu convivo com pessoas que Sim. estão ali vibrando. E se a gente puder colaborar e compartilhar esse material com outras pessoas, é pra isso que a gente tá aqui também, né? Verdade. Gabi, que lindo. Que lindo. Não sei como é que tá o nosso tempo. Ainda falta 5. Mas gratidão, antes de tudo, gratidão por esse momento nosso. Eu muito por esse papo. Mas antes da gente terminar, eu queria trazer uma visão mais de negócio. Tá bom. Porque a gente chegou, estamos no fio da meada aí, galera. Chegamos no digital, você mudou como as coisas aconteciam. Total. E foi o pioneiro em relação a isso. Só que como que você, tendo uma empresa tradicional sempre, porque era um empresário do mercado tradicional, no digital, você precisou fazer coisas que fossem completamente diferentes para manter a robustez do seu negócio? Porque o faturamento, eu acho que você não chegou a faturar 30 milhões com produto quando você tinha outras empresas, chegou? Nunca. Então... Não. Vamos lá. 2012 a 2018 foi o período onde eu me iniciei no digital. 2018, primeiro lançamento. A partir dali, um crescimento. Realmente, a curva não foi assim. A curva realmente foi assim. No entanto, essa curva, assim, teve anos como empresário clássico. Né? Chegamos a acima de 10 milhões de faturamento até o momento que isso é dia 20... eu tenho tanta história legal, Gabi. Até que o dia 21, 22 de dezembro de 2019, 2020, por aí, um oficial de justiça bate na minha casa, busca apreensão no meu carro. Por quê? Lário, como é que você fatura 10 milhões e você não paga a terceira parcela do teu carro? E... Gabi, tem muito... Qual que é o nome? Muito pano na... Enfim, tem muita história para compartilhar, entendeu? Aí, da busca e apreensão no meu carro, uma longa história. E eu, quando estou faturando acima de 10 milhões, eu praticamente estou quebrado. Porque escalando custos e tudo mais. Então tem uma longa história. Eu tinha caixa, não quebrei efetivamente, só que estou praticamente quebrado porque fatura 10, gasta 12, gasta 13, né? Então vem uma nova fase na empresa de amadurecimento. Essa fase leva 3, 4 anos. Você teve que demitir, gente? Sim, a gente saiu de 25 pessoas para 3 pessoas. Caramba, dizimou seu time. De 25 para 3, uma longa história, uma longa crise. Essa crise levou alguns anos. E hoje no último ano, a gente saiu dela. Saiu dela e encontrou agora esse momento da economia brasileira, né? Só que hoje existe todo um ponto de equilíbrio, né? uma maturidade em relação ao negócio. Então, respondendo a tua pergunta, como é que foi, Hilário? Foi o que chamam dos novos ricos, né? O cara saiu, era aquele que vendia o almoço para comprar janta, cresce muito rápido, sem estrutura nenhuma, escala, mas ao mesmo tempo essa escala escalou os custos também. E aqui é uma nova etapa da história. Há um testemunho muito, muito bonito em relação a isso. E quem fez é sorte. Quem faz acima de 30, acima de 10, quem fez acima de 5 não é sorte. É domínio sobre a maneira como faz. Então é muito simples fazer. A questão não é quanto fatura, a questão é quanto você deixa sair, quanto você gasta, como você gere tudo isso, né? A ausência de gestão, a minha imaturidade como gestor custou muito, tudo, né? E isso já vai para quase 5 anos, esse processo de uma reengenharia de negócio, mas já chegou ao fim. No último ano, já chegou ao fim. Então agora a empresa tem processos, tem clareza, como gerir tudo, né? E eu sei fazer, a gente sabe fazer. Esse é o momento que a gente está, né? Esse é o momento que a gente está. E respondendo a pergunta, como foi? Sabe os novos ricos, que eles se encantam e começam a desfrutar da colheita antes do momento? Essa é a minha história, né? Eu comecei a usufruir de uma riqueza
que ainda não era sólida, entendeu? Não era Só que agora que você tá de volta ao jogo, reajustou tudo, o que você falaria pra quem tá travado, assim? Não, talvez, não no âmbito de perder tudo, ou até nunca chegou a faturar 10 milhões, por exemplo. Sim, sim. Que foi o seu caso. Mas pra onde você olhou na hora que você precisou se reinventar, se reconstruir? Perfeito. Antes de tudo, modelo de negócio. Tá. O modelo errado levará a pessoa à ruína. Então, modelo de negócio significa... hoje eu faço parte de um grupo... É o maior grupo de empresários do Brasil, chamado Class Club. Eu sou mentorado pelo Flávio Augusto, pelo Caio Carneiro, pelo GeoJ. E o Flávio ele vai ensinar o quê? Né? Que o modelo de negócio ele tem 3 características. 1, mercado endereçável grande. 2, produtos que permitam escala. 3, alta margem de lucro na precificação. Por exemplo, eu vendi um programa de um ano com 3 eventos presenciais, 2 de 3 dias e 1 de 7 dias por 1.970. Então, Hilário, 1970, um ano de aula ao vivo, 3 eventos presenciais. Hilário... o ingresso do evento presencial tá nesse... Já estava incluso. Não era um, então... eram 3. Eram 3, né? Hilário. Exato. Então, o modelo de negócio já era um modelo legal. Mercado endereçável grande, né? Eu sou o cara que faz o amor dar certo. Mercado endereçável grande. Produtos que permitem escala no digital. No entanto, eu inflei a equipe. Chegou uma época que tinha quantos psicólogos na equipe? Quase 10 psicólogas na equipe, enfim. Então você vê, modelo de negócio, mercado endereçável grande, produtos que realmente permitem escala, né, você escalar o produto sem escalar a infraestrutura para entrega daquilo. O meu sofreu ajustes nisso e principalmente alta margem de lucro na precificação. Hilário, onde é que você errou? Esse foi o ponto crucial. Precificação. Na margem de lucro. Eu nunca olhei para isso. Nossa, faturou 30 milhões. Isso e nada é a mesma coisa. E a gente tem o mau hábito de olhar para faturamento como se fosse uou. Não, isso não é nada. Eu já cheguei a 35 milhões faturados. Mas isso não significa nada. Isso realmente não significa nada, entendeu? O que significa Hilário, de tudo isso, como é que você geriu, qual foi o lucro, e o lucro também não significa nada. O Flávio vai dizer que o lucro é a gorjeta do empresário. O que significa é o valor percebido da marca, do ecossistema construído que vai resultar lá no equity depois, no valuation de um negócio. Em algum momento, conversando com o Flávio, o que eu entendi? Eu construí um barraco. Eu construí um barraco chamado Escola Vida. O que era o barraco? Era uma infraestrutura de um negócio que não tinha como crescer, porque dependia tudo de mim. Porque você é a cara... Exatamente. Então, o negócio todo foi construído em cima de uma pessoa. Né? Aí o Flávio, isso ele me fala em 2000 bolinhas, né? 3, 4 anos atrás. Você precisa despersonificar. Né? Então, Hilário Trigo tem que se dissolver e Escola Vida tem que nascer. Isso não é da noite pro dia. Não, demora. Né? E aí começou uma nova fase, sabe? Crises, transição, transformação até o momento atual. Hoje realmente não depende de mim. Hoje existe uma máquina que roda por si só. Depende de mim, é óbvio, processo comercial, né? Porque às vezes eu falo isso e as pessoas entram numa fantasia também, né? Tipo, não, você tá lá de boa e a empresa tá funcionando. Então vamos lá, qual é o segredo? Modelo de negócio, vendas e liderança. Vocês anotaram, né? Gente, pelo amor de Deus. Não, tem que anotar. Essa mentoria, o Class, eu pago $500 mil ano para pertencer. Presta atenção, $500 mil ano para pertencer. Modelo de negócio, vendas e liderança. Quando a gente fala em modelo de negócio, mercado endereçável grande, produtos permitem escala, alta margem de lucro na precificação. Quando falamos em vendas, múltiplos canais, não lançamento somente, não inside sales somente, não time de venda ativa somente. Respeitado o tempo de desenvolvimento de cada um dos canais. Por exemplo, eu levei 3 anos para desenvolver inside sale. 3 anos. Contratando, demitindo, ajustando o processo, sabe? Não é da noite para o dia isso. Então, múltiplos canais que alcance o cliente de diferentes formas e principalmente liderança. Ou seja, formar pessoas
que consigam conduzir o projeto juntos, né? E não algo que dependa de uma única pessoa, do expert. Então, quando você cria um negócio com modelo de negócio respeitando esses 3 fundamentos, vendas, múltiplos canais e liderança, ou seja, quando o expert ele entende o real papel dele, que é formar pessoas para que a escala se dê através disso, né? Que você, além de ser um professor, você é um formador, você cria uma escola formando pessoas para que o negócio cresça contigo, aí existe uma chance da coisa toda dar certo, né? Aí concluindo, pô, Hilário, faturou tudo isso, hoje tem lá 4,5 milhões em impostos atrasados, tudo isso sendo administrado, parcelado, mas eu acho muito legal contar, porque há muita fantasia, né? Principalmente para quem está começando. Se você não souber como começar, você vai quebrar lá nos 10 milhões de faturamento. E se a galera estudar a história de muitos, é essa. A pessoa cresce muito, escala custos, escala tudo, né? E em algum momento tem que se reorganizar. Eu não quebrei, né? Sempre tive caixa, mas em algum momento esse caixa vai secando também, né? Sim, teve que se reorganizar ali e tal. Isso. E agora, nos encaminhando para o final, Hilário, eu queria que você compartilhasse com a gente como que você visualiza daqui para frente o nicho de desenvolvimento pessoal. E aí eu falo até além das constelações, sabe? Sim, sim. No digital. Porque a gente vê que o digital, ele tem tá estável, né? Pós-pandemia, a gente teve aquele estouro na pandemia. Pós-pandemia, a gente meio que se organizou a casa. O mercado meio que separou os homens dos meninos mesmo, né? Sim, sim. Mas eu queria ver qual é a sua visão para o futuro de como esse nicho vai funcionar. Até para galera que tá em casa, que pensa startar um projeto desses. O futuro, no meu ponto de vista, diz respeito à compreensão de que o digital é nada mais, nada menos do que um canal de vendas. É só isso. Ele é só um canal, dentre múltiplos canais que obrigatoriamente precisam existir para que o negócio tenha pelo menos uma chance de prosperar. Então, de todo negócio, exemplos, o Flávio sempre compartilha isso, 8% do faturamento dele vem do digital, 92% vem de vendas ativas, vem de inside sale, vem de outros canais. Então é assim que eu vejo. Eu vejo a obrigatoriedade de qualquer produtor me ouvindo desenvolver toda a mentalidade como empresário, empreendedor, empresário, e construir as bases de uma empresa, entendendo que o digital é só mais um canal. E se ele entende isso e se abre para estudar modelo de negócio, vendas, múltiplos canais, liderança, se ele se abre para estudar isso, ele vê que existe uma possibilidade de construir um negócio de verdade e não surfar uma onda. Eu imagino que nem tem mais como surfar a onda do digital hoje, né? Hoje já não é mais uma onda. Hoje ou você constrói algo decente, ou você nem mesmo, né, você vai fazer uma fumaça na internet e já desaparece. Exatamente, já desaparece. Né? Então essa é a minha percepção. Não vejo o digital como negócio, vejo o digital como um canal de vendas. Essa é a minha percepção. Segundo, em relação ao cliente em si, as pessoas estão muito machucadas. A audiência está muito machucada com todos esses vendedores de fumaça que passaram pela internet. Entendeu? Então hoje, quem não construir comunidade, quem não tiver realmente focado no espinho no pé do cliente, na real dor do cliente, não se cria. Então eu preciso construir uma comunidade, o cliente ao centro, mas não é só o cliente ao centro. Não é aula gravada, não é vídeo gravado, é realmente uma infraestrutura de recursos que consigam alcançar o espinho no pé do cliente e tirar aquele espinho no pé, ou seja, entender e atender a real necessidade do cliente. Porque a gente vem de uma história onde a pessoa compra um curso com 100 aulas lá dentro. Cara, eu não quero assistir 100 aulas, eu não tenho tempo para 100 aulas. Eu quero que você entenda qual é o espinho no meu pé e que no momento certo, o momento certo é o mais rápido possível, você tira esse espinho de lá. Né? Então, é assim que eu vejo. Eu vejo, ainda mais com o uso de tanta inteligência artificial,
eu vejo que o futuro, as empresas que perpetuarão são aquelas que farão uso de inteligência artificial sem perder o capital humano, o potencial humano e a real conexão um a um com o teu cliente, né? E aí é óbvio, né? Precifica da forma certa para que você possa entregar isso. É óbvio que eu posso ter um produto de entrada mais básico, mais simples, porque a pessoa tenha uma primeira experiência, depois avance na minha escada de valor. No entanto, a minha visão é que nada foge dessa brutal conexão humana, ainda mais no mundo como a gente enxerga hoje, de tamanha superficialidade. As pessoas vão realmente gritar pelo afeto, pela conexão. Isso é muito bonito no meu método. Eu lancei sem nunca seguir absolutamente nada dos modelos que eu achava que eram manipulativos, entendeu? Uhum. Então, uma conexão visceral, nunca fiz um lançamento gravado, por exemplo. Tudo ao vivo, uma conexão visceral. Enquanto as pessoas, né, na época fechavam lá 0,4% do vídeo de vendas, 1% do vídeo de vendas, eu fechava 80% no vídeo de vendas, entendeu? Isso ainda é assim hoje. Só que é muito mais difícil alcançar a audiência, conseguir a atenção da audiência e principalmente educá-la no sentido de que se comprometer e ir profundo na tua própria vida é o caminho para a solução. Esse é um desafio hoje. Eu vou repetir, um vídeo de vendas, a gente converte 80% da audiência. Que é um indicador isso só é raríssimo. Eu não conheço ninguém que faça isso. Isso só é possível com uma empresa que tenha a conexão humana realmente como a base de tudo, né? Vocês pegaram, né? É isso. Enquanto vocês estão focados em aprimorar o seu produto, a sua entrega, a conexão com os seus clientes, a Eduz tem todas as ferramentas para tirar os processos da sua empresa, sabe? Então, tem um ecossistema de produtos e ferramentas que vão agilizar o seu dia a dia, sua vidinha aí, enquanto você tá focado em fazer uma entrega realmente que faça a diferença, como o Hilário falou, que tire o espinho do pé do cliente, né? Eu amei o nosso papo, eu tô muito feliz que você veio, foi um prazer. Agradeço, Gabi. De volta agradeço, me senti muito, muito confortável e muito feliz. Desde 2018, a gente está gravando esse podcast em 2025. Né? Demorou. Uma grandíssima jornada. Mas que bom que chegou. Né? E que bom que daqui a um tempo eu volte contando como foi, né, essa reengenharia de negócio. Nesse momento a gente está na fase de... E vamos contar com isso. Né, na fase de alavancar de volta e que eu conte também o fim da história, né? Sim, e iremos lá no Instagram dele, né, galera? Lá falar sobre arrogância. Isso, é uma boa temática. Foi um prazer, Hilário. Agradeço, Gabi. Obrigada a vocês que ficaram até agora e a gente se vê.